Bom, então dando continuidade na nossa videoaula, né? Nós estávamos vendo o conceito de variáveis, tá? E nós vimos aí alguns tipos, né? Tipos, é, valores numéricos, né? Do tipo inteiro, tipo float, né? Vimos também aí de forma bem sucinta o tipo string. Vimos a função input, né? Que é utilizada para receber aí a entrada do usuário, tá? Mostramos aí como trabalhar com ela. Vimos a diferença de trabalhar com essa função input recebendo dados no formato string ou tendo que converter ele para um tipo numérico para realizar uma determinada operação, ok? É, Você vai olhar aí no material que quando você declara uma variável, você tem que seguir algumas regrinhas, tá? Dá uma olhada depois aí no material para você entender melhor essas regras, tá? Ou seja, nós não podemos usar qualquer nome para variáveis, tá? Por exemplo, palavras reservadas, como por exemplo true, try ou del, else, essas palavras não podem ser utilizadas como nome de variáveis porque são palavras reservadas da linguagem, ou seja, o interpretador do Python não vai saber se você está utilizando um comando da linguagem ou se você está utilizando, ou se você está usando um nome, né, para uma variável. Tá? Então dá uma olhada aqui nesse slide para você entender melhor essas regrinhas aí. O que eu quero tratar nessa aula, né, passando aí, dando sequência aí ao tema de variáveis, é como ou quais os operadores que o Python suporta, tá, para trabalhar com tipos de dados aí, né, para trabalhar com essas variáveis, né, e principalmente para trabalhar com tipos de dados numéricos, tá? Aí tanto os dados do tipo inteiro, tá, ou int, números longo ou long, números no formato decimal, né, ou ponto flutuante, que são os float, e os números complexos, tá? E para trabalhar aí com esses números, né, ou com valores string também, o Python ele fornece também operadores aritméticos, né, onde nós iremos realizar soma, subtração, divisão, multiplicação, operadores lógicos, tá, que são operadores que nós vamos conhecer aí, operadores onde nós testamos aí se dois valores são verdadeiros ou falsos, né? Um valor é verdadeiro, o outro é falso, tá? Nós vamos conhecer bem esses operadores lógicos. E operadores de comparação, em que eu comparo se um valor é igual ao outro, se é maior, se é menor, tá ok? Bom, então vamos olhar aqui na tabelinha, tá? Então, no material tem essa tabela, em que você vai poder olhar aí os operadores aritméticos, tá? Então, o operador aqui que aparece na tabela é o operador soma, tá? Utilizado então para somar dois números, operador de subtração, fazer a subtração, multiplicação, divisão, e aqui talvez uma novidade para alguns, tá? Nós temos também o operador que traz aqui o resto da divisão, tá? Nesse exemplo aqui mostrando, né, a divisão de 10 por 3 é 3, com o resto 1. Tá? Esse operador ele é muito utilizado, nós vamos ver exemplo mais para frente, né, de como utilizar ele. E também temos o operador de potência, tá? No caso aqui 4 elevado ao quadrado, né, ou 4 né, multiplicado por ele mesmo, retorna 16. Ok? Então, vamos ver aqui alguns exemplos, né, de como utilizar esses operadores no PyCharm. Tá? Então, estamos aqui no PyCharm. Eu entrei aqui nessa janelinha aqui que é o Python Console. E é aqui que nós vamos trabalhar aqui com o Python de forma interpretada. Tá? Então, um operador aí de soma, tá? Vamos realizar aqui a soma entre dois números, tá? Então, 5 mais 7. Ele retornou aqui 12, tá? Então, o operador de soma, multiplicação, subtração, divisão, funciona dessa forma. Lembrando que eu posso também, ao invés de utilizar valores diretos aqui, eu posso usar variáveis, tá? Por exemplo, a variável A recebe 4, a variável B recebe 6, e aí eu posso fazer a soma dos valores dessas variáveis, certo? O mesmo acontece com multiplicação, subtração e divisão, tá? Mais para frente eu vou falar sobre a ordem de precedência desses operadores, tá? Quando a gente falar aí de expressões aritméticas, tá? Mas o que eu quero mostrar aqui é um operador que é o operador que é chamado de mod, ou módulo, tá?
que ele traz também aqui o resto da divisão, tá? É um operador muito útil. Então imagina que eu queira dividir o número, tá? Vou colocar aqui 10 dividido por 2, tá? Nós sabemos que o resultado é 5. Mas eu quero saber o resto dessa divisão. Então o que eu posso fazer? Eu coloco 10 mod, que é esse operador aqui de porcentagem, 2. Aí o que ele vai me trazer? O resto da divisão e não o resultado da divisão, tá? Que nesse caso aqui é 0. Se nós fôssemos dividir 10 por 3, né? O resultado aqui seria 3 com uma dízima, né? De 3. E se eu quiser saber o resultado, ou melhor, o resto da divisão, 10 mod 3 resulta em 1, certo? Então esse é um operador muito utilizado. Quando nós utilizamos esses operadores aritméticos para construir expressões aritméticas, nós temos que seguir aí algumas regras de precedência, tá? Então aqui no material, eu vou passar um pouquinho aqui os operadores, tá? Você pode olhar aqui em expressões aritméticas, né? Ele mostra aqui alguns exemplos, né, de como realizar essas operações aritméticas, e tem algo importante que é o seguinte: se você quer que uma determinada expressão aritmética seja avaliada primeiro, você pode utilizar o parêntese, tá? Então vamos lá. Então eu tenho aqui, por exemplo, a expressão aritmética 4 mais 6 dividido por 2. O que vai acontecer aqui? O Python ele segue na mesma regra da matemática, tá? Os operadores de multiplicação ou divisão, eles têm precedência, ou seja, eles são executados primeiro do que os operadores de soma ou subtração, tá? Então, se nós formos executar essa expressão desse jeito aqui, o que o Python vai fazer? Primeiro, ele vai avaliar essa operação aqui, o 6 dividido por 2, para depois somar com 4. Ou seja, 6 dividido por 2 dá 3, 3 mais 4, 7. Ok? Então, essa é uma expressão que está errada, né? Ou seja, eu não quero fazer isso, eu quero somar primeiro, tá? Eu quero somar esses dois números para depois dividir por 2. Para que isso aconteça, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar o 4 mais 6 entre parênteses. Aí essa expressão será avaliada primeiro, para depois essa aqui, que tem a divisão, ser avaliada, tá? Então 4 mais 6, 10, dividido por 2, 5. Ok? Então isso é importante, tá? Definir aí essa ordem, entender primeiro, né, a ordem de precedência dos operadores aritméticos e o uso do parênteses para você definir aí quais operações você deseja, como que você quer construir essas expressões aritméticas, tá? Então, sempre importante usar o parênteses. Com relação aos operadores aritméticos, é isso, tá? Aí depois na próxima videoaula eu vou falar sobre os operadores de comparação, tá? São os operadores que são utilizados aí em algumas expressões lógicas, tá? Então até o próximo vídeo.